Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Boa noite, Rose. Boa noite, querida. Essa é a nossa reunião de divulgação doutrinária, a nossa reunião de terça-feira. E hoje quem irá falar para nós será o nosso amigo Hélio. Boa noite, Hélio. Boa noite, Rose. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem, sim. Pode deixar. Que bom. Eu vou fazer, então, a abertura com o livro, tá? Mais luz. Depois Ótimo. passo com você, tá bom? Tá ótimo, querida. Agradeço muito. Eu que te agradeço essa oportunidade. Então, é do livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, a lição 51, Dor, Sublime Companheira. Guardemos a receptividade necessária através da qual nos será possível assimilar o auxílio do nosso Divino Mestre. A luta é grande, como não podia deixar de ser. Para consolidar o serviço da espiritualidade superior na Terra, somos obrigados a sustentar o embate incessante contra as forças destrutivas de nosso próprio passado. Somos herdeiros diretos de séculos de violência e discórdia, bárbaros impulsos e paixões fulminativas. A dor é companheira e mestra que não devemos interpretar por agente de aflição, e sim por bênção. Louvemo-la. Através dela é que podemos levar aos nossos adversários a certeza de nossa renovação. E será com ela que escreveremos os princípios do Senhor no livro da alma, a fim de que a nossa consciência caminhe vitoriosa. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer mais esse momento de estudo, mais esse momento de aprendizado, e pedir que a equipe espiritual, que tão amorosamente trabalha na nossa casa, possa inspirar o nosso amigo Hélio nessa noite de palestra, que ele se sinta abraçado pelo amigo Dr. Márcio. E nós vamos, então, nesse momento, passar a palavra a ele, agradecendo muito a Deus por esses ensinamentos todos que estamos recebendo. Está com você, Hélio. Muito obrigado, Rose. Eu só gostaria de confirmar se Daniela está na sala, se ela realmente não conseguiu instalar os slides. Ela podia falar se ela estiver na sala? Eu estou aqui, mas é aquilo que eu te falei, eu não vou conseguir passar. Não tem importância. A gente deixa, então, esse assunto para uma outra oportunidade. Tá? Muito obrigado, querida. Eu gostaria de trazer algumas reflexões hoje sobre a nossa situação quando nós nos abeiramos do conhecimento espírita. Nós percebemos nos dias de hoje uma grande quantidade de pessoas no mundo em estado de profunda perturbação. Temos criaturas que convivem conosco, seja no ambiente de trabalho, seja criaturas na família ou criaturas na própria sociedade que a gente percebe que estão passando por um período de grande conturbação. Esse período no qual o planeta está vivenciando, o da transição planetária, ele é um período onde nós temos como característica esse movimento grandioso de êxodo, ou seja, de convite para que seja retirado do planeta espíritos que não aceitaram, durante milhares de reencarnações, a proposta de melhoria. Então, quando o planeta inicia uma transformação para sair de uma categoria de espírito, de categoria evolutiva, para dar um salto e tornar o mundo de
provas de regeneração, nós entendemos que algumas pessoas passam por esse grande dilema, porque não conseguem aceitar a proposta real e o convite verdadeiro ultimato para que possa modificar. E algumas pessoas vêm à casa espírita em busca de respostas para tudo isso que lhes vem ocorrendo. São situações onde as pessoas passam por dores acerbas, passam por situações quando não conhecem a espiritualidade, chegam até a afirmar que são influências externas e que não conseguem conceber a origem das mesmas. Isso traz para o espírita um momento de grande reflexão, porque vai aumentar em muito o número de criaturas na Terra em profunda conturbação. E muitos desses irão aportar na casa espírita em busca de socorro e de ajuda. E alguns querem também que a casa espírita possa produzir, num passe de mágica, uma melhoria que possa suspender os efeitos de uma influenciação espiritual sutil ou de alguma influenciação espiritual que venha a trazer para aquela pessoa um desconforto. Mas a casa espírita não é local de magia. Então é feito o convite para frequência com regularidade. E aí nós percebemos que muitos não aceitam a proposta da frequência com regularidade, porque acham que é nossa obrigação como espíritas, e aí fazendo uma grande confusão mental de identidade, acha que basta um estalar de dedos e os espíritas, e muito particularmente os médiuns, teriam uma varinha de condão para trazer paz, harmonia àqueles corações incautos. Nós percebemos, então, essa grandiosa massa que ora venham à casa espírita, ora vão à igreja protestante, à igreja católica, ao terreiro de Umbanda, e assim vai de galho em galho, de casa em casa, pulando, buscando algo que lhe seja rápido. Porque parte do princípio também de que o que vale é a matéria, o que vale é ainda aquilo que nós espíritas estudamos e sabemos que é transitório, que vai passar, mas algumas pessoas ainda se iludem tremendamente com aquilo que é transitório e ficam achando que um simples convite para frequência com regularidade à casa espírita não vai resolver. Quando, na verdade, nós recebemos, ao frequentar com regularidade a casa espírita, uma proposta através daquilo que nos é falado, ou seja, a evangelho-terapia, uma proposta para mudar. E essa mudança, ela também ocorre no campo vibracional, ou seja, como a criatura vibra, como está a sua sintonia mental. Está sintonizado em quê? Então, vai uma palestra onde eu vi a parábola do homem sensato que, na hora de dormir, disse: minha alma dorme tranquila, porque eu tenho muitos bens, vou destruir os celeiros que eu tenho, vou construir outros maiores ainda. E aí o Senhor disse naquela noite, a sua alma lhe foi convidada a retirar da terra. Para nós, então, que sabemos que tudo é temporário, que tudo é de Deus, que nada, absolutamente nada é nosso, nós começamos a entender
que é a frequência Casa Espírita com regularidade, vai nos trazer o convite através da evangeloterapia para mudar. Mas não é só isso. Há também uma natural troca de fluidos. E a casa espírita, ela é carregada fluidicamente de forma positiva, de forma terapêutica, de forma salutar, de tal modo que os espíritos presentes naquele ambiente cuidam de nós, e se nós formos com regularidade, somos admitidos na condição de paciente daquela casa espírita. E aí temos os nossos espíritos bondosos que nos acompanham, que sabem de nossa vida, da nossa luta, e quando nós chegamos, vão conversar com os plantonistas e vão dizer: o meu protegido, durante essa semana, levando em conta que a pessoa vai a casa espírita uma vez por semana, durante essa semana aconteceu isso, isso, isso. Está precisando de um reforço fluídico, energético, no centro de força tal. E aí, na hora do passe, os bons espíritos intuem o passista para, de forma natural, aplicar um passe direcionado para aquele centro de força que está necessitando de um reforço energético. Então, há um convite para a mudança da nossa faixa vibratória mental. E nós vamos, pouco a pouco, nos sentindo melhores. De início, até um choque. Há um choque quando a criatura começa a frequentar a casa espírita com regularidade, e é um choque fluídico mesmo, energético, porque nós estamos naturalmente numa faixa mental. Ao entrarmos num ambiente saturado positivamente de energias que vão nos convidar a pensar lá no alto, a dar a Deus o que é de Deus, a pensar nas coisas espirituais, nós temos um choque, porque de ordinário nós ficamos muito preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, como nos ensina o Senhor Jesus em seu Evangelho. Então, quando começamos a frequentar com regularidade a casa espírita, temos essa possibilidade muito boa e real de mudança radical no nosso modo de entender, no nosso modo de receber aqueles fluidos magnéticos que nos são encaminhados. E aí nós vamos começar a mudar. Vamos começar a mudar, mesmo que seja vagarosamente, nós vamos mudando. Vamos mudando, e aí ao chegarmos à casa espírita, de forma sensível, começamos a sentir um bem-estar. E vou perceber que esse bem-estar não conseguimos registrar ele em outro local. A casa espírita passa a ser, então, um refúgio de paz. Um local onde nós vamos reabastecer as nossas baterias com uma energia sutil, valiosa, poderosa, essencialmente positiva, porque é com base no Evangelho. Os espíritos que ele trabalham, os benfeitores, vão trazer para nós um verdadeiro banho fluídico, onde nós vamos ter as nossas células todas visitadas por energias calmantes, balsificantes, energizantes, tudo de acordo com o nosso estado d'alma. E aí nós vamos pouco a pouco modificando. E aí começamos a sentir prazerosamente a necessidade de frequentar a casa espírita. E aí passamos por algumas fases do processo de nós, o Espiritismo, do Espiritismo em nós. E nós podemos dizer que a primeira fase desse processo é o conhecimento. Nós somos apresentados a assuntos
atinentes e tratados no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da revelação espírita, um livro que o professor Allan Kardec teve o cuidado de elaborar as perguntas e as respostas advieram através de um trabalho grandioso, organizado pelo próprio Jesus, e que foi corporificado num grupo de amigos, de trabalhadores, espíritos superiores, que, sob o comando de Jesus, se organizou numa falange se intitulada, aliás, intitulada Espírito de Verdade. Essa falange desses espíritos se apresentaram pela primeira vez ao professor Allan Kardec, e no momento em que ele estava organizando o Livro dos Espíritos, e ele estava, de alguma forma, pesquisando algumas fases, organizando didaticamente o livro, e era tarde da noite em sua casa, quando ele começou a escutar pancadas. Começou a ouvir pancadas no solo, no assoalho, né? Nas paredes, no teto, nas janelas. E ele, acostumado com o fenômeno da comunicação dos espíritos, ele percebeu que ali existia um espírito que queria se comunicar. Ele então parou de fazer o trabalho que ele estava fazendo, já era muito tarde, ele tinha que conciliar o sono, tinha que descansar, e ele foi dormir. De manhã cedo ele estava tomando café quando ele bateu a porta. Era um menino que levava um bilhete e era de uma senhora, mãe de uma das jovens que funcionaram como médium para o professor Allan Kardec. De maneira muito especial, o professor Allan Kardec teve como médiums que atuaram na revelação espírita meninas de 14, 15, 16 anos, e que, seja através da psicofonia, seja através da psicografia, ajudaram-no na organização da revelação espírita. E o bilhete, aquele, digamos, menino de recados, dizia assim: professor Allan Kardec, a minha filha, fulana, e dizia o nome da médium, não conseguiu conciliar o sono nessa noite. Um espírito queria comunicar-se através dela, e aí eu lhe peço o favor de vir aqui em casa para que possamos resolver isso. A menina está com incômodo espiritual. E o professor Allan Kardec acompanhou aquele jovem no retorno à casa, e lá chegando, a mãe daquela jovem preparou uma mesinha aonde a jovem, já muito incomodada mediunicamente, sentou-se. O professor Allan Kardec fez uma prece e a jovem entrou em transe. E o professor Allan Kardec disse assim: por acaso era você que estava ontem à noite lá em casa? E o espírito falou sim. E aí ele perguntou: és um espírito amigo? A que vens? E o espírito disse: vim para auxiliá-lo. Tens um erro grave no material que estava fazendo revisão. E ele disse assim: mas onde está o erro? Eu estava fazendo revisão das futuras páginas 210 a 314. Aonde estaria o equívoco, o erro que você aponta? Aí o espírito disse assim para ele: a minha função é dizer que há um erro. A sua função é achar e corrigi-lo.
assim funcionam os espíritos superiores em nossas vidas. Não resolvem por nós. Nos alertam, nos orientam. E aí o professor Allan Kardec pergunta assim, mas qual é o seu nome? Obrigado pela orientação, obrigado pelo alerta, mas qual é o seu nome? E o espírito responde assim para ele, para você, chamar-me-ei espírito de verdade. E uma vez ao mês, durante 15 minutos, estarei ao seu dispor para tirar dúvidas quanto à revelação espírita. E o professor Allan Kardec ficou muito feliz porque ele sabia que não estava sozinho, mas foi a primeira vez que teve a manifestação da equipe que estava junto dele, que estava acompanhando-o, assessorando ele, dando o suporte necessário para que ele pudesse levar adiante a tarefa grandiosa que ele tinha. Tanto que mais à frente ele pergunta a esse mesmo espírito, e se eu falhar? E o espírito, com uma naturalidade muito grande, disse, temos como substituí-lo. A missão é mais importante do que o homem. Daí, seu equívoco para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, chamá-la de kardecismo. Sim, porque não foi Allan Kardec que criou a doutrina espírita. Ele teve um papel fundamental, grandioso, excepcional, de organizar as informações, as revelações que vieram do mundo espiritual. Mas ele não é o autor da revelação. Então, não é kardecismo, sim espiritismo, uma palavra criada por ele, ou doutrina espírita, que é o código de ensinamento, ou melhor, é uma junção, é uma codificação, é colocar em ordem ensinamentos que vieram de espíritos superiores. Então, o professor Allan Kardec teve consigo essa oportunidade de conhecer esse espírito, e um deles é chamado Zéfiro, que era o seu espírito protetor, um dos espíritos protetores, né? E que durante um bom tempo esteve junto a ele. Você vai ver dessas mensagens no livro pouco lido pelos espíritas, Obras Póstumas, aonde, em umas 4 mensagens, o professor Allan Kardec coloca o título de Meu Guia, e ali ele fala de alguns contatos que ele teve com os espíritos superiores que estavam auxiliando ele na grandiosa tarefa que ele teve de organização da revelação espírita dentre os homens. Numa dessas mensagens, que você pode encontrar no livro Obras Póstumas, você vai encontrar o momento onde o professor Allan Kardec pergunta a Zéfiro, é lícito eu pedir alguma coisa para mim? E o professor Allan Kardec disse assim, os espíritos disseram assim ao professor Allan Kardec, claro que é. Se você está nos sendo útil, nós temos que ser útil a você. E sim, ele pedia saúde, forças, para que pudesse levar a bom termo a sua tarefa. Então, o primeiro grande momento do Espiritismo e você, ou de você e o Espiritismo, é o processo do conhecimento. E aí esse conhecimento vem através das reuniões públicas. E aí surge o interesse e você fica para o grupo de estudos de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo e de outros grupos que vão naturalmente surgindo no trabalho junto à Casa Espírita. E com aquilo você vai no processo do conhecimento. Esse processo ele não tem um prazo para terminar, porque ele não termina. A gente vai sempre conhecendo alguma coisa a mais. Nós vamos sempre conhecendo um pouco mais de tudo aquilo que a doutrina espírita vai nos informando.
seja no aspecto científico, seja no aspecto filosófico, seja no aspecto moral, sempre tem algum ensinamento. Quando você se dedica um tempo para ler a magnífica coleção da Revista Espírita, também escrita pelo professor Allan Kardec, que funcionou como um diário de bordo, aonde o professor anotava tudo aquilo que ia acontecendo pelo mundo, pela França, pelo mundo, no desenvolver do movimento espírita nascente. Ele vai colocando fatos espíritas também ocorridos e narrados pela mídia do mundo, revistas, jornais que ele recebia da Europa e também da América, onde fatos espíritas aconteciam, ele narrava e explicava de acordo com a revelação espírita contida em O Livro dos Espíritos. O segundo momento, o segundo passo, é quando nós começamos a aceitar como verdade os ensinamentos que nós vamos aprendendo durante a fase primeira, a fase do conhecimento. Então, o segundo grande momento, ou o segundo grande movimento em nosso favor do processo nós, o Espiritismo em nós, é exatamente o processo da aceitação. E aí nós começamos a aceitar. Aceitamos todas as informações que nos são trazidas, aceitamos como verdades incontestáveis os ensinos que foram trazidos pelos espíritos superiores na revelação espírita, e o Livro dos Espíritos, e nos outros livros escritos pelo professor Allan Kardec, e também na literatura auxiliar dos grandes pensadores do Espiritismo, como Leon Denis, e outros tantos que escreveram de maneira magistral sobre a revelação espírita. Então, esse momento da aceitação é quando existem consequências que vão atingir diretamente o nosso modo de ser, diretamente o nosso modo de entender a vida. E tudo aquilo que nós começamos a ouvir, a ler, da mídia falada, da mídia escrita, tudo aquilo vai modificando, vai mudando, e não é aquilo que nos é falado, aquilo que a gente lê ou que ouve. Nós começamos a entender de maneira diferente, porque o ensinamento espírita, que nós já aceitamos, nos diz que o fato da natureza ocorrido tem a ver com a lei, por exemplo, da ação e reação, de causa e efeito. E aí nós começamos a entender as consequências no cotidiano, nos fatos do cotidiano, das consequências, por exemplo, da lei da reencarnação. E aí nós vamos entendendo e não mais nos torturando com tudo aquilo que a mídia vai relatando. Passa a ser para nós algo que, sob a ótica espírita, com as lentes do conhecimento espírita que adquirimos na primeira fase, fica algo menos torturante. Nós conseguimos entender que Deus não quer o fim do planeta, e sim a renovação do planeta. Deus não quer a morte do pecador, e sim o fim do pecado. E aí nós vamos entendendo, aceitando e compreendendo tudo aquilo que acontece conosco, ou com os outros, ou com o mundo, como algo decorrente do processo de crescimento espiritual. Então, as dores do crescimento, as dores do parto, tudo isso vai acontecendo de maneira que, nesse processo de aceitação das verdades espíritas,
fica muito mais fácil para nós entender a vida. E aí passamos a não ser mais revoltados, passamos a ser mais tranquilos. E aquela pessoa que divide o teto conosco, mas que ainda não entendeu a proposta da casa espírita e que tem dificuldade de relacionamento conosco, ela verbaliza assim: pois é dia de você ir lá. Tem que ir lá naquele local que você tem frequentado, porque você volta melhor, volta mais tranquilo. Daí você precisa ir lá. E aí nós conseguimos entender que a segunda fase, a fase da aceitação, produz em nós maravilhas, porque aí vai exatamente se encaixar com o ensinamento evangélico que Paulo de Tarso nos ensina. Quem conhece Jesus, nova criatura é. E começamos a entender tudo isso vai nos acontecendo como um grande ensinamento, aonde nós vamos crescendo espiritualmente. E muitas vezes aquilo que nós ficamos chateados, não entendemos, aquilo que muitas vezes nos traz um momento temporário de tristeza, foi um mal que veio para um bem, foi algo que não aconteceu, porque se acontecesse, iria trazer uma consequência danosa para nós. São os espíritos bondosos, os espíritos superiores, o nosso anjo de guarda, trabalhando a nosso favor, diligenciando para que possamos ter uma vida menos tribulada possível na Terra. E isso me faz lembrar uma das consequências naturais dessa aceitação, que é quando nós aceitamos que a morte não existe. Quando nós aceitamos que a morte não existe, fica tudo muito mais fácil. E isso me lembra um fato ocorrido comigo há um tempo atrás, quando eu fui a uma palestra de Divaldo Pereira Franco, e lá encontrei um grande amigo, católico, fervoroso, praticante, e fiquei um pouco assustado, surpreso quando o vi na fila dos autógrafos junto a Divaldo. E durante a fila, andando, a mãe dele percebeu que ele ficou surpreso em ter me visto lá, e a mãe falou assim: o senhor deve ser o doutor Hélio, né? Ele me dizia toda hora: doutor Hélio deve estar aí, doutor Hélio vai aparecer. E ele, por ser católico fervoroso, eu também sou, mas nós gostamos das palestras de Divaldo Franco. Não nos é proibido vir às palestras, mesmo porque ele fala sobre o Evangelho de Jesus. Eu concordei com ela e continuamos na fila, e esse meu amigo se aproxima e diz assim: depois que minha mãe ficou viúva, ela acentuou a vinda às palestras de Divaldo Franco. Acentuou porque ela gostaria muito de uma notícia do meu pai. Gostaria muito de saber como é que meu pai se encontra no mundo espiritual. E já tem assim, o papai já tem 7 anos que partiu, e a mamãe vem todo ano. Quando Divaldo vem ao Rio, ou no estado do Rio, a gente se vira para estar presente, para, na hora do autógrafo, Divaldo sempre fala alguma coisa e a mamãe tem uma esperança de que ele traga alguma notícia de papai. Eu me apiedei, porque eu sei que não funciona dessa forma, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz em ver que não existe uma barreira que seria da intolerância religiosa naquele caso, porque a crença na imortalidade da alma ela está presente em praticamente todas as religiões. E já a comunicabilidade dentre os espíritos, na forma
como nós espíritas aceitamos, de forma muito particular, com notícias do mundo espiritual, inclusive através, de maneira muito especial, do médium Francisco Cândido Xavier e de outros médiuns sérios, é algo que ultrapassa as fronteiras da crença espírita. E muitos companheiros de outros credos iam às reuniões das cartas consoladoras, aonde Francisco Cândido Xavier recebia as notícias do mundo de lá e trazia essas notícias de maneira essencialmente consoladora. E a fila ia andando, e quando chegou bem pertinho, a mãe do meu amigo falou assim: vai, senhor, na frente. Como eu já tinha exercido o meu mandato de presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e através dessa função, eu convidei o Divaldo para vir falar no aniversário da Federação, umas 3 ou 4 vezes, a 30 de junho. O Divaldo já sabia quem eu era. E logo atrás de mim estava a senhora. E ele começou, fez autógrafo no livro, falamos algumas amenidades, e chegou a vez dela. Ele olhou o nome, fez a assinatura, olhou para ela e falou assim: está tudo bem. E ela, aí eu fiquei assim, um pouco entristecido, porque ela guardava notícias do marido. E também o meu amigo também queria, de alguma forma, acompanhava a mãe naquela expectativa, naquela esperança de que o pai mandasse alguma notícia. E antes que eu falasse alguma coisa, que eu tentasse consolá-la, ela disse assim para o filho: podemos ir, estou satisfeita. E eu disse assim para ela: olha, eu peço desculpas se não foi como a senhora queria. Ela disse: não, foi exatamente o que eu queria. Eu disse: mas como assim? A senhora não vem em busca de notícias do seu marido, pai do meu amigo aqui? E ela disse: a notícia veio. Mas como que a notícia veio? E ele só disse para a senhora: está tudo bem. Porque antes de eu chegar, enquanto o senhor conversava com ele, eu fiz uma pergunta mental a ele. Perguntei se meu marido estava bem, porque o que me importa, é o que eu quero saber. Se ele estava bem, é o que eu queria saber. E quando ele entrega o livro autografado, olha para mim, aperta minha mão e fala: está tudo bem? Ele respondeu a pergunta: ele está bem, então eu estou satisfeita. Então, esse momento da aceitação das verdades espíritas funciona para nós como um momento de muito consolo. E esse é o segundo passo, o segundo momento do processo nós e o Espiritismo. O terceiro passo é quando começamos a dar testemunho do conhecimento, da aceitação desse conhecimento, e começamos verdadeiramente a mudar o modo de ser, de agir, de falar, a mudar. Começamos a mudar. E de que forma que nós vamos mudando? Mudamos, inclusive na questão da sensibilidade. Começamos a ficar mais sensíveis. Começamos a ficar emocionados ao vermos o pôr do sol, quando, por exemplo, estamos dentro da barca Rio-Niterói, no momento do pôr do sol, e acompanhamos aquele momento do bem no meio da Bahia, e o sol vai se pondo e produzindo o efeito de luzes nas águas tranquilas da Baía de Guanabara. Também começamos a ficar sensíveis a ver uma plantação, por exemplo, de girassóis, uma fazenda de trigo, e tudo isso faz com que a nossa sensibilidade quanto
a, a majestosa obra divina, nós começamos a ficar mais sensíveis. Começamos a aceitar e a praticar a verdadeira irmandade mundial. Nós aceitamos que todos somos filhos do mesmo Pai e a dor do próximo é a nossa dor. E nós começamos a dar provas inequívocas de que o Espiritismo entrou em nós. Nós deixamos o Espiritismo penetrar em nós. A proposta espírita começa a fazer as modificações e nós começamos a ficar mais fraternos, mais solidários, mais irmãos. E isso vai produzindo em nós um efeito tão positivo que muda completamente o nosso modo de agir na Terra. Aceitamos que a morte é só uma passagem, aceitamos com naturalidade a comunicabilidade dentre os espíritos, começamos a entender os sonhos como momentos de libertação do espírito, e tudo aquilo que nós estudamos, aprendemos e aceitamos vai causar em nós esse movimento de testemunho. Começamos assim a dizer: eu sou espírita. Eu sou espírita porque eu acredito nos postulados espíritas, eu os interiorizei e estou praticando no meu dia a dia esse conhecimento. E o quarto e último movimento, se é que podemos dizer que existe um último movimento, é o da renúncia. Começamos a entender que aquilo que é prazeroso, ele é passageiro, é algo que temos o direito, como o Espírito Rei São Luís da França diz, respondendo uma pergunta a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que ele também repete a mesma pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo: se nos é lícito gozar de uma fortuna. E aí os espíritos respondem a Allan Kardec: se adquirida sem nenhum prejuízo a outrem, é lícito. Mas aí ousamos acrescentar: tem que nos deixemos ser escravizado pela riqueza, ser escravizado pelo dinheiro, tem que nos tornemos sovinas, escravos do dinheiro, de tal forma que, apesar de um salário bom, de uma aposentadoria muito boa, começamos a guardar, mesmo quando já estamos numa velhice, sabemos que aquilo que está guardado no banco pode ser motivo de briga entre possíveis herdeiros, ou até quando não temos herdeiros, vai ser pior ainda, que são os herdeiros indiretos, os sobrinhos, que vão entrar numa guerra fratricida para aquilo possa acontecer. Quando começamos a entender isso e começamos a renunciar e ver que não precisamos de muita coisa para viver, e ver que aquele armário cheio de roupa não é necessário, porque o Evangelho diz que basta uma roupa por vez, não precisa a gente estar com o armário abarrotado, a gente pode doar, como por exemplo o bazar de nossa casa. Tudo isso faz com que a gente possa efetivamente mudar. É o momento da nossa renúncia. Então, renunciamos em favor de algo que venha construir, de algo que venha trazer para nós um prazer espiritual, como, por exemplo, participar de tarefas que venham a diminuir a dor do próximo. Tarefas como, por exemplo, as realizadas por algumas casas espíritas, ou até não espíritas também, por que não, de atendimento aos irmãos que vivem em situação de rua, como o Grupo da Fé em Niterói, ou a UMEM também, que abre as suas portas de manhã cedinho para determinado dia da semana, para atender os irmãos que vivem em situação de rua, dar a eles um local para um banho, dar a eles um café,
oferecer para quem quiser a palavra do Evangelho, um local para lavar roupa, trocar de roupa. Tudo isso, quando a gente começa a perceber que podemos utilizar o nosso tempo de forma útil, estamos renunciando. Renunciando em favor do nosso próprio crescimento. Que Jesus nos afirma: juntai tesouros no céu, aonde o ladrão não vai roubar e não vai enferrujar. É o tesouro das boas obras, do bem que fizermos na terra. É isso que importa, fazer o bem, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no título Uma Realeza Terrestre. Quando uma rainha de França dá uma comunicação e diz que, ao chegar no mundo espiritual, descobriu que aquelas pessoas que cuidavam de suas roupas, de seus sapatos, tinham uma luz que ela. E ela diz que não perguntaram a ela qual posto que ela ocupou na Terra. E ela ainda diz: como rainha, vivia como uma rainha, pensei que fosse recebida no mundo espiritual. Não o foi. O título ficou na Terra. Isso é duas perguntas que lhe fizeram. Quantos corações você consolou? Quantas lágrimas você enxugou? Então, quando o professor Allan Kardec escreve para nós que fala da caridade não existe salvação, indica que essa quarta fase do conhecimento espírita, que é exatamente a fase aonde nós vamos testemunhar, vamos renunciar aquilo que não faz mais sentido para nós, e vamos ocupar o nosso tempo de forma útil, utilizando-o para diminuir a dor do próximo, ser aquele samaritano que vem a socorrer aos aflitos, necessitados. Tudo isso faz de nós criaturas melhores. Vamos pouco a pouco melhorando. E aí sim podemos afirmar que verdadeiramente somos espíritas. Que possamos, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite que trouxemos reflexões valiosas. E eu peço desculpas, irmãos, mas para a semana que vem vocês vão ter que me ouvir de novo. E aí eu irei trazer um assunto que é um resumo do trabalho doutrinário desenvolvido em Portugal, onde nós tivemos a oportunidade de, a convite da Associação Espírita de Leiria, que é uma cidade situada no centro do país, de Portugal, desenvolver diversas palestras em terras portuguesas. Iremos falar sobre o movimento espírita português, sobre os trabalhos que lá desenvolvemos. Que Deus possa abençoar abundantemente a sua família, o seu lar. Que Deus possa trazer paz e harmonia para vocês e que nosso Pai Celestial possa sempre nos conduzir no caminho de paz e de sabedoria. Muito obrigado. Devo falar a querida Rui. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, Hélio. Muito obrigada pelas palavras, pelas histórias, pela reflexão tão boa que você fez. Nós vamos agora fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos fechar nossos olhos. Vamos mentalmente nos encaminharmos para a Câmara de Passes. Quem está à porta é o querido amigo benfeitor Dr. Marchi. Ele nos dá um abraço fraterno, caloroso e nos recomenda o lugar a sentar. A equipe de passes já está a postos e o Dr. Marchi inicia uma prece à Nossa Mãe Santíssima e os amigos espirituais iniciam o passe. Dr. Marchi roga a Maria que derrame da farmácia divina toda a medicação que cada um de nós necessita nesse momento. E essa medicação sai da mão dos espíritos amigos que aplicam passe e penetram em nosso centro coronário, distribuindo para todos os outros centros de forças do nosso perispírito.
essa medicação nos faz sentir um bem-estar muito grande, uma alegria interior por podermos estar perante seres tão amorosos, tão pacíficos. O passe termina e nos é servida a água magnetizada. E nós reunimos corações e pensamentos para realizarmos a irradiação. Rogamos ao Divino Amigo Jesus que abençoe a todos os irmãos em humanidade, onde eles se encontrarem, com as suas dores, com seus sofrimentos, sejam eles físicos, morais, espirituais, que nesse momento eles possam sentir também esses eflúvios de paz a envolvê-los. Rogamos a Jesus por todos os irmãos que se encontram nos cadernos e livros de nossa casa espírita, que também eles possam receber nesse momento esses eflúvios de paz. Rogamos por todos nós que nos encontramos online, participando dessa aula, desse aprendizado espírita. E agradecemos a Jesus por essa grande oportunidade. Te pedimos, Senhor, que permaneças conosco, abençoando nossos lares, familiares e a todos aqueles que passam por nossos pensamentos nesse momento. Que haja muita paz, Senhor, em todos os lares, em todos os corações. Muito obrigada, Jesus. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Hélio. Foi muito bom, vai ser muito bom que vem de novo. E agradecemos também a presença de todos os que estiverem conosco nesse momento, que estiveram, que estão ainda, né? Desejando uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.